Hoje falarei sobre princípios fundamentais do Estado brasileiro. Assunto esse que está previsto lá na nossa Constituição Federal, especificamente dos artigos 1º ao 4º. Nesses artigos, encontraremos 5 espécies de princípios fundamentais. Quais são eles? As características do Estado brasileiro, os fundamentos, os objetivos fundamentais e os princípios que regem o Estado brasileiro nas relações internacionais e também o princípio da separação de poderes. Então, ao todo são 5 espécies de princípios. E dentro do tema princípios fundamentais, vamos dissecar cada um deles e faremos isso em uma série de vídeos separados para facilitar a nossa compreensão. Compreensão sobre esse assunto tão importante que dizem respeito aos fundamentos, ao alicerce, à base do nosso ordenamento jurídico. Partindo então dessa premissa, pessoal, vamos analisar agora uma das características do Estado brasileiro. Os princípios que dão aquela formatação, que falam sobre a estrutura caracterizadora do Estado brasileiro. E eles estão previstos no artigo 1º, caput, na cabeça ali do artigo. Estão lá no texto inicial da Constituição Federal que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se de um Estado democrático de direito. Bem, pessoal, desses princípios, qual é o primeiro reportado pela nossa Constituição Federal? Exatamente, a República. Está no caput. Vamos lá, então. A República é o que para o Brasil? É isso aí, é uma forma de governo. Assim sendo, a forma de governo é o primeiro ponto que vamos tratar, ou seja, a primeira característica do Estado brasileiro. Mas, antes de falarmos da República, precisamos entender a monarquia, para que você compreenda de forma clara o princípio republicano. O que se contrapõe, então, pessoal, à república é a monarquia. Só para entender, o termo monarquia vem do grego, significa mono, narquia, governo, ou seja, governo de um. Significa, então, que na monarquia o Estado pertence a quem? A uma só pessoa. Quem é? O rei. E as características do princípio monárquico são vitaliciedade, porque o rei fica no poder até o dia da sua morte, hereditariedade, ou seja, o rei morre e o primeiro na linha de sucessão assume o poder, e irresponsabilidade. Por quê? Simplesmente porque ele é o dono do Estado, ou seja, o Estado pertence a ele. Então, em uma monarquia, o rei é o dono, fica no poder até o dia da sua morte, e chega ao poder por meio da sucessão hereditária. E como o Estado lhe pertence, pessoal, ele não responde por seus atos. Mas nós adotamos a monarquia? Não, nós adotamos a república. Vejamos agora, então, o contraste entre a monarquia e a nossa forma de governo atual, a república. O que significa república? A república, pessoal, vem do latim, que significa res, de coisa, publicae, de pública. Ou seja, coisa pública, coisa de todos. Significa que o Estado, em uma república, pertence a quem? A todos. Enfim, todos os que fazem parte de tal sociedade são titulares do Estado nesta forma de governo. Sabemos que em um Estado tem que ter uma centralização de poder, sendo o chamado poder político, governo ou até mesmo soberania. Por quê? Porque precisamos centralizar os nossos interesses, pessoal, na mão de uma pessoa que só vai administrar para não virar aquela bagunça. Então, nesse caso, pessoal, o Estado ele tem o poder político, que também é chamado de governo e soberania, como vimos, mas surge uma seguinte pergunta. Essa pessoa
que administrará o Estado em nosso nome, em nome do povo, ele é dono do Estado? Claro que não. Esse administrador fica no poder de forma temporária. E como ele chega ao poder, pessoal? Por meio do voto, por meio da eleição. Dessa forma, nós vamos escolher os nossos representantes para administrar em nosso nome. Ele não é, como o rei, dono do Estado. Além disso, ele também é responsável por seus atos. Por exemplo, tal administrador não pode simplesmente gastar os recursos públicos da maneira em que ele achar conveniente. Caso o faça, deverá responder, será responsabilizado por seus atos. Percebemos então, pessoal, que as características da República se contrapõem às características da monarquia. A primeira característica da República, porém, é a temporariedade. Por quê? Porque esse administrador ele vai ficar no cargo de forma temporária. A segunda característica é a eletividade, porque ele ascende ao poder por meio do voto, da eleição, como falamos anteriormente. E a terceira característica é a responsabilidade, pois se o administrador fizer algo de errado, ao contrário do rei, responderá e sofrerá as consequências estipuladas em lei, pois ele não é o dono do Estado, não é verdade? Entre as duas formas de governo que vimos aqui, adotamos então a República. Pergunto a vocês, pessoal, se alguma das unidades da Federação violar o princípio republicano, o que acontecerá? Ocorrerá uma intervenção federal. Então, eu posso afirmar aqui que a República é de fato um princípio sensível, não é verdade? Tendo toda essa sensibilidade, será que a República é uma cláusula pétrea? Rogério, eu não entendi. Eu explico, pessoal. Cláusula pétrea são aqueles assuntos da Constituição Federal que não podem ser alterados, ou seja, cláusulas de pedra. É como se a Constituição ela fosse escrita em uma folha de papel, e se é escrita em uma folha de papel, é possível apagar e reescrever, ou até mesmo passar um corretivo, não é verdade? E reescrever novamente. Agora, tem alguns pontos na Constituição que não foram escritos na folha de papel, por assim dizer. Esses pontos foram lapidados numa pedra. E se foram lapidados numa pedra, tem como apagar e reescrever, pessoal? Não. Portanto, tem alguns assuntos na Constituição que são na pedra. E eu vou chamá-los então de cláusulas pétreas. Entendendo, porém, o que é uma cláusula pétrea, surge a seguinte pergunta: a República é uma cláusula pétrea expressa? A resposta é não. A República não é uma cláusula pétrea expressa. Embora o princípio seja sensível, embora admita intervenção federal, ainda assim, a República não é uma cláusula pétrea expressa. Ela não está inclusa entre os descritos no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Alguns doutrinadores, no entanto, pessoal, eles entendem que a República ela é uma cláusula pétrea implícita. E eles acham isso em razão da impossibilidade de se fazer uma nova revisão constitucional. Assim, eles entendem que esse princípio, o princípio republicano, ele se torna intocável, pois no entender dele, só poderia ser mudado essa forma de governo no momento em que houve a revisão constitucional, que ocorreu lá no ano de 1994. E após essa revisão, decidiu-se por permanecer com a forma de governo republicano. E essa revisão, pessoal, ela só pode ser feita uma vez e depois de 5 anos em que a Constituição foi criada. Em contrapartida, pessoal, a doutrina majoritária entende que a República não é cláusula pétrea implícita, pois dizem que é possível sim alterar a forma de governo
desde que haja um novo plebiscito, e essa alteração se dará por meio de emenda constitucional. E, capitaneando essa ideia, nós temos o renomado constitucionalista, o professor Pedro Lenza. E você aí, qual é a sua corrente doutrinária? Comenta aqui. Até aqui, entendemos então a primeira característica do Estado brasileiro, a República. Percebemos as diferenças entre república e a monarquia. Vimos que ela não é cláusula pétrea expressa. Vimos também a divergência entre doutrinadores quanto à república ser ou não cláusula pétrea implícita, prevalecendo a doutrina que não. Vimos que o princípio republicano ele é sensível, cabendo até intervenção federal. Portanto, tudo que analisamos aqui faz parte das características da república, ou seja, do princípio republicano. Então esse era o nosso primeiro vídeo, pessoal. No próximo vídeo da série Esmiuçando os Princípios Fundamentais, nós daremos sequência à explicação do artigo 1º caput, dissecando o assunto seguinte, isto é, princípio federativo. Acompanhe conosco aqui.